Fala galera, começando mais um vídeo aqui no nosso Bunker Geek. Hoje a gente vai finalizar, né? A gente fez aí um compilado aí comentando todos os episódios de Demolidor. E agora a gente vai comentar aqui o episódio 7, 8, 9 e o geralzão daquilo que foi a série, o que eu achei no geral, gostei, não gostei. E é isso. Vamos lá, fica comigo, solta a vinheta. Demolidor Renascido, finalizamos aí, eu segurei, eu decidi fazer o vídeo comentando os 3 últimos episódios, estava na dúvida se eu fazia comentando individual, se eu fazia comentando o 7, 8, depois o 9, só que eu resolvi deixar para comentar os 3, fazer um compilado geral, acho que fica melhor, já faz logo tudo de vez, a gente passa a régua aqui, beleza? Se você é novo no canal, seja bem-vindo, esse aqui é o Bunker Geek, é um canal feito de fã para fã, aqui a gente vai comentar do modo mais fã possível aqui, vamos ser clubistas se for para ser clubista, vamos questionar quando for para questionar, e é isso galera, você que já é de casa, já deixa o seu like, você que está chegando agora, bem-vindo novamente, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com a galera aí, tenho certeza que você vai gostar do canal, a gente comenta aqui bastante coisa legal, a gente está tentando trazer muito mais conteúdo, mais vezes, só que é questão de tempo, aquela coisa, a gente tem um pouco de dificuldade, mas vamos lá. Demolidor, episódio 7, ele foi o episódio que eu achei o mais fraco da temporada. Ele vai acontecendo coisas tipo muito rápido assim, eu acho que às vezes para tentar fechar essa situação do Muse, é o episódio que finaliza a questão do Muse. Só que assim, são coincidências que o episódio vai te trazendo que tipo, ai, é sério, pô, não, isso era óbvio e tal. A Heather se envolver com o Demolidor, a Heather ser a médica do Muse, a Heather ser a psicóloga do Rei do Crime, da Vanessa, aquela coisa toda. Ele é um episódio que ele mostra que a Vanessa ela tá mais fechada com o Fisk, realmente. Eles estavam tendo esse problema durante a temporada, em relação de confiança, houve aquela traição, aquela coisa toda, com Adam e tal, e aí a gente vai tendo, ao longo do episódio, ela se encontra com o cara que tá tentando ferrar com o Fisk, aquela coisa toda, e aí ele fala que tem um plano, ela pergunta se ele quer ajuda ou permissão, e aí no final a gente vê que realmente ela estava com o Fisk, ela entrega ele vai tentar matar o Fisk, só que o Fisk já sabia, e ele acaba morrendo. Então a gente vê que realmente a Vanessa ela tá fechada com o Fisk de verdade, parece que finalmente superaram, vida que segue, e aquilo tudo. Um ponto baixo desse episódio que eu vou ter que falar, eu acho que é o único episódio que eu não gostei de ter, da coisa assim em si, foi a luta. Cara, a luta do Demolidor com o Muse, comparado ao que a gente tinha na Netflix, comparado ao que a gente teve, até mesmo no primeiro episódio, com o Matt e o Poindexter, é que, cara, muito corte na luta, e não tinha isso, sabe? Era bem coreografada, era um plano sequência um pouco mais longos das lutas, e isso eu acho que pra mim foi um ponto baixo no episódio, aquela expectativa de ter algo mais, e acabou que pra mim foi um pouco foi fraco, sabe? A gente teve também a força-tarefa oficialmente em ação do Fisk, a força-tarefa que ele monta, a força-tarefa antivigilante, e aí a gente vê que ele põe eles atrás do Muse, e aí acaba que eles aparecem lá depois no final, o Demolidor chega antes, só que durante a luta do Muse com o Demolidor, acaba que a Heather atira nele, acaba matando ele, isso acaba vindo algo mais pra frente aí depois, uma situação, e a força-tarefa chega, e aí o Fisk fala que não,
o Demolidor não teve aqui, e isso foi um trabalho da Força Tarefa justamente para poder dar força, né? Para mostrar que ele tá agindo mesmo. Essa questão de limpar a cidade dos vigilantes, limpar a cidade dos bandidos, da criminalidade, foi o ponto forte da campanha dele para se tornar prefeito, e agora ele tá mostrando, sabe? E isso é muito interessante. A gente vê também que tem o estagiário dele, cara. Realmente ele abriu as asinhas, sabe? Ele nesse episódio é interessante que ele faz chantagem com a Bibi, aquela repórter que tá aí ao longo de toda a série e tal, a Bibi Urick. A gente vê que ele tá começando a abrir as asinhas nesse episódio, aquela coisa e tal. Então, assim, esse rapaz pode se tornar alguém no futuro, sabe? Ele tá trilhando ali, ele tá se jogando de vez mesmo nos passos do Fisk, tentando seguir e tal, aquela coisa toda. Bom, no final do episódio, é aquela questão que eu falei, eu já comentei sobre o final do episódio. O Fisk tá lá jantando, e aí o cara vai pra matar ele, e acaba que o Lucas já tava escondido ali, atira nele, eles encerram essa questão, vida que segue. O próximo episódio ele começa. Ele é muito bom, muito bom. Ele começa com o Poindexter preso, ele tá sendo trocado de ala, aquela coisa toda, ele tava numa ala especial para criminosos especiais, e aí ele é movido para a área de segurança geral ali, a área onde está a galera. E o Poindexter, ele, antes dele virar o mercenário, ele era um agente, né? Ele era um agente ali da justiça e tal, ele prendia vagabundo, aquela coisa e tal. Então, tipo assim, ele tava num mar de tubarões. E a gente vê depois que foi uma movimentação toda feita ali provavelmente pela Vanessa, para tentar silenciar ele. E aí, durante o episódio, a gente vê que o Mesh ele tem uma discussão muito forte ali com a Heather em relação a tudo que aconteceu, em relação a vigilantes, aquela coisa toda, ele tentando defender o Demolidor, e ela meio que incisiva ali, falando que foi ela que se defendeu, que aquilo era um perigo, aquela coisa e tal. E aí o Lucas chega, e uma coisa interessante é que o Matt ele não percebe o Lucas chegando. Quando ele se dá conta, o Lucas já tá na porta, ele não consegue ouvir. Então, meio que quando o Mesh ele tá muito focado nessa questão, ele perde um pouco a cabeça, talvez ele perca até a noção do seu sentido, sabe? E o Luca entrega um convite para ele, na verdade para Heather, um convite de um baile que o Fisk tá fazendo, e ele fala que não vai, enfim, tudo mais, e a gente corta para uma cena que é uma cena que realmente fecha aquilo que eu falei em relação ao episódio anterior, que mostra que realmente a Vanessa ela tá fechada com o Fisk agora, e não tem mais volta, sabe? Os dois são realmente assim, o rei e a rainha do crime ali da cidade. Ele leva ela onde está o Adam, ele sempre falou que o Adam tinha ido embora, aquela coisa, ele revela para ela, e mano, o que ela faz é pegar uma arma e sentar o aço na cabeça dele. Ela mata o Adam, e aí ela mostra de vez mesmo que ela realmente tá fechada com o Fisk, e é isso, bola pra frente, seguimos. Bom, outro ponto interessante foi que como o Poindex ele foi pra área prisional ali, ele pede pra ver o Matt, pra tentar um acordo com ele, alguma coisa e tal, e o Matt a princípio ele se nega, ele fala que não vai, aquela coisa toda. Só que depois ele acaba voltando lá no Joanna's, se eu não me engano, o bar do primeiro episódio. E ali ele percebe que o Fogg ele tava tomando um whisky especial que ele só tomava. Isso inclusive é citado lá no primeiro episódio, segundo episódio mais ou menos ali. O Matt cita isso, era um whisky que eles só tomavam quando eles venciam um caso. E o Matt ele percebe que o Fogg estava comemorando o caso que ele estava atuando antes da hora. E ele começa a ligar os pontos, então ele acha que foi o Fisk que estava tentando silenciar, porque envolve as ações clandestinas do Fisk ali. E ele vai até a prisão para poder ver o Poindexter. E aí chega lá, o Poindexter provoca ele bate no Poindexter. E isso acaba fazendo com que um dente do Poindexter saia. E é isso, era só isso que ele precisava. E com um dente quebrado ele acaba conseguindo fugir.
sai da prisão e a gente vai ver ele depois no final do episódio. A gente tem a festa, eu acho que foi o ponto alto do episódio, a festa. E ali a gente tem o Fisk botando agora as garrinhas dele de vez de fora. Porque ele chama toda aquela galera que ele chamou uns episódios atrás para tentar ter o investimento deles, o apoio deles, para poder seguir com o projeto dele lá de construção no porto. Só que dessa vez ele vai pro lado Fisk da parada, sabe? Ele tentou de forma decente, conversou, apresentou e todo mundo esculachou ele, então beleza, vamos lá. Pegou coisas de todo mundo ali e começou a chantagear, meu amigo. Vamos lá, vamos ter uma conversa individualzinha com você. E é isso, sabe? E durante o episódio a gente vê o Matt chegando e o Matt tá completamente transtornado, porque na cabeça dele foi o Fisk que mandou o Poindexter matar o Fogg, silenciar o Fogg por conta do caso que ele estava atuando. E isso ele acaba tendo um conflito com a Vanessa, aquela coisa, e aí eles vão até uma hora que ele consegue, até uma hora que ele se dá conta de que não foi o Fisk, né? Ele consegue escutar uma conversa dele, do Fisk com a Vanessa, e aí ela tava começando a confessar. E ele começa a ligar os pontos. Opa, peraí, o Fisk não tava aqui nessa época da morte do Fogg. O Fisk tava longe, ele tava em outro lugar, então a Vanessa tava no comando da criminalidade da cidade. Aí ele, faz um contorno ali, ele puxa ela pra dançar, e nisso o Poindexter já invadiu a festa, ele já tá lá do alto, apontando um rifle. Primeiramente ele ia matar o Fisk. Ele aponta pro Fisk e ele vira o rifle pra Vanessa. Na verdade, ele tava mirando na Vanessa, perdão. Ele tava mirando na Vanessa e aí ele vira pra atirar no Fisk. E aí o Matt entra na frente, toma um tiro. Foi um dos melhores episódios porque realmente voltou para aquele embate Fisk, Matt, Fisk, Demolidor, aquela coisa toda. E agora tem Vanessa. A gente tá vendo que realmente o Fisk agora ele tá expandindo o controle dele na cidade. A força-tarefa já tá mais incisiva. Tem um momento que ele pega ali um fotógrafo escondido na festa tirando foto. Eles vão atrás, leva ele pra cozinha, coloca a mão dele no óleo de frente pro comissário e não dá nada. Eles já não estão nem aí, eles só estão fazendo o que o Fisk mandou e é isso, bola pra frente. E aí a gente chega nesse último episódio. É um episódio mais ou menos. Mais ou menos, por que eu falo que ele é um episódio mais ou menos? Na verdade é porque ele é um episódio de transição. A princípio a gente teria para essa temporada de Demolidor 18 episódios. E aí eles resolveram dividir a temporada em duas partes. Então a gente tá tendo essa parte com 9 episódios e a gente vai ter mais 9 episódios provavelmente no ano que vem. E aí vamos lá. A gente vê que o Fisk realmente abriu as garras, foi pra cima, aquela coisa toda. Acabou, ele sofreu uma tentativa de assassinato, ele é o prefeito, e o cara era um mascarado, um vigilante, aquela coisa toda, e isso ele não permite mais. Acabou. Então ele põe a força-tarefa em ação, ele pega a chave geral de energia da cidade, ele desliga, ele põe a cidade num apagão, meio que induzindo que foi coisas dos vigilantes. Perdão. E durante isso ele manda o Luca ir matar o Matt. Só que o Matt ele já safo. Ele saiu antes do hospital. O Luca chega lá, não encontra o Matt, aquela coisa toda. E aí a gente tem... Eu vou ser chato de novo nessa parte. O Matt vai pra casa, ele chega em casa e tá o justiceiro lá. A Karen soube do tiro que o Matt tomou, ligou pro justiceiro. O justiceiro foi lá justamente para tentar defender o Matt. Primeiro ponto. Qual o problema em dar um uniforme um pouco mais tático pro Frank Castle? Cara, ele usa uma calça jeans preta e o colete por cima. E, pô, cara, vamos
sabe, vamos botar uma coisa mais tática nele, sabe, vamos deixar ele um pouco mais, trazer mais pro lado dos quadrinhos, sabe, o Demolidor tem um uniforme, até o Poindexter apareceu com um uniforme no primeiro episódio um pouco diferente, sabe, não vamos ter vergonha não, cara, vamos pra cima, sabe, pô, caracteriza ele um pouco mais. Frank Perfeito, essa dupla, ela encaixou muito bem, muito bem mesmo na série, desde das outras temporadas da Netflix. E aí a Força Tarefa chega, eles começam a lutar com ela. E, cara, é aquela luta que tem muito sangue, eu acho que desnecessário, acho que tem sangue até demais. Chega a ser muito falso, muito falso. Mas é boa a luta, igual eu falei, aquela violência crua. O Demolidor, o Matt, o Frank Castle, ele corta o pescoço mesmo, ele põe as vísceras do cara pra fora, ele mete bala e ele não tá nem aí, enquanto o Matt tá tentando só apagar os caras ali, ele tá sentando o aço, ele tá sentando o dedo e ele não tá nem aí mesmo. E aí eles acabam encontrando o Isaac. E o Matt descobre que foi ele que matou o Hector Ayala lá nos primeiros episódios. Por mais que o Matt ele queira, ele não mata ele e nem permite que o Frank mate. Eu acho que isso, na segunda parte lá da temporada, nos próximos episódios, isso possa vir a ser um problema. O Isaac, né, aquela coisa toda ali. Mas aí eles acabam saindo dali, encontram com a Karen, se separam. O Justiceiro, ele acaba tendo uma pista depois de onde o restante da galera tá, ele vai sozinho no porto, e aí tem uma cena que eu não sei se o Justiceiro faria da forma que foi feito na série, sabe? Pelo que a gente conhece do personagem, aquela coisa toda, ele ir, beleza, mas e do jeito que ele foi? Eu acho que não tem muita cara do Frank, não. Mas enfim, eu não gosto especificamente dessa parte. Mas o Frank continua atirando na galera pra matar, só que eles atiram contra o Justiceiro mais pra conter ao invés de matar. E eles conseguem conter o Frank, a gente aparece com eles lá depois, eles conversando, falam, todo mundo tem a força-tarefa, tem a caveira do Justiceiro no peito, aquela coisa toda. Mas aí o Frank taxa eles de palhaço, aquela coisa toda e tudo mais. E aí eles começam a bater no Frank e tal. Enquanto isso, o Demolidor tá em outro rolê, tentando se aprofundar um pouco mais na história do Fog, na questão do assassinato dele, do porquê, em relação ao caso. Ele descobre que o porto onde o Fisk quer tomar, ele é uma área que não tem jurisdição do governo, sabe? É uma área onde o Fisk ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode ser o rei do crime sem ter a justiça atrás dele ali. Então, se ele consegue isso, ele acaba criando um problema muito maior, tanto para o Demolidor quanto para a cidade, aquela coisa toda. Enfim. E aí, realmente, agora a gente vê o Fisk com as asinhas abertas, ele começando a controlar muito mais quem tá ali ao redor dele, botando os peões, botando ali todo mundo fazendo o que realmente tem que fazer. E aí a gente tem uma cena que ela é muito boa, ela é um gore tremendo assim, mas ela acaba mostrando o quanto o Fisk ele é forte. Ele sequestra o comissário, ele leva lá pra um lugar onde ele tá com a força-tarefa e ele mostra a força dele, porque ele pega a cabeça do cara, ele aperta, que ele esbugalha. Quem assiste Game of Thrones foi um Montanha versus Oberyn, sabe? Foi a mesma coisa, ele dilacera ali e é isso, cara. O Rei do Crime voltou e agora o Rei do Crime ele é prefeito. Ele tem o controle da cidade, ele tem o controle da criminalidade e ele agora botou a força-tarefa completamente sob o comando dele e esquece agora a força tática, a força policial. E aí no final do episódio a gente vê que realmente ele comanda tudo, né? Ele inclusive ele tem seus prisioneiros, ele tem as pessoas ali, o Frank é um dos prisioneiros dele, e a gente vê que o Demolidor ele vai precisar de mais. Como eu falei, ele é um episódio, ele não é um final porque fica muita coisa em aberto, mas ele é um episódio de transição.
fica muita coisa aberta, não tem como fechar a história. Então fica meio que aquele gosto de, cara, meio que terminou sem um final. E tudo bem, como eu falei, a segunda temporada ela já está sendo gravada, a gente já tem fotos aí dos bastidores, fotos vazadas, aquela coisa toda. E é algo que vai, infelizmente vai ficar, né? Poderia ter feito em duas partes, saindo a primeira parte agora e a segunda mais na metade do ano, ou um pouco mais, enfim. Provavelmente vai sair pro ano que vem, porque ela ainda está sendo gravada, ela não foi concluída, mas no geral, eu acho que a série ela foi boa, ela começou muito bem, aí deu um pouco uma desandada, mais ou menos ali, mas no final ela conseguiu se manter de pé. Eu acho que ela mais agregou do que desagradou no geral. E eu acho que a gente tem aí. A Marvel ela tem personagens muito bons. Uma série, sabe, muito boa. E eles não podem dar mole. Comparado a outras séries que nós já tivemos, enfim. Eu acho que eles podem fazer uma coisa muito legal aqui. No geral é isso, eu acho que não tinha muito o que falar, era só essa conclusão mesmo. Eu acho que ainda os dois primeiros episódios ainda foram assim, os episódios, os melhores episódios da série. Também teve o episódio do banco. É igual eu falei, ela começou muito bem, só que depois ela meio que dá uma desandada e tal. A gente tem a Karen de volta, a Karen Page, a gente não sabe se ela vai ficar, mas ela participou bastante até desse episódio. Quem sabe ela volta no final também, quando o Demolidor ele aparece tentando reunir uma equipe. Ele vai precisar de uma equipe agora, ele sabe que ele não consegue mais fazer sozinho. Então assim, a gente vê que ela tá lá com ele também no final, aquela coisa toda. Mas fica aí, né? Deixou mais interrogações do que exclamações. E só nos resta aguardar. Bom, o vídeo ficou longo, mas como eu falei, foram os 3 episódios de vez aí pra gente poder quitar, passar a régua e focar em outros assuntos aqui no canal. Se você chegou até aqui, pô, muito obrigado por nos acompanhar. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário se você gostou da série, se você não gostou da série, o que você achou, o que você espera para os próximos episódios, para a segunda metade aí da temporada. E é isso, meu muito obrigado, valeu!